telhado, Luís Alves. Tu tens com cada ideia. Agora andamos a subir ao telhado. Então conta-nos que ideia é esta? Jardins do telhado? Inspirado nos dos telhados? Não, não tem nada a ver. Não. Olha, Jorge, numa semana que tem sido essencialmente azul, trouxe cinco razões para tornar a praça para que eu continue neste programa. mais verde. Então vamos lá transformar essas duas oportunidades que tu tens, a primeira e a segunda, para poderes falar durante algum tempo, porque depois farás contas no final connosco. Adiante. Olha, o conceito que eu trago hoje é de facto inovador no contexto português, embora seja já relativamente comum na América do Norte, em países como os Estados Unidos, o Canadá e em toda a Europa do Norte também. Portanto, os telhados verdes não são nada de novo. Antes de Nosso Senhor já existiam, antes de Nosso Senhor ter ocorrido na Terra. Como era usado? Os jardins suspensos da Babilónia, que nós ouvimos falar, os seres humanos já andavam preocupados nessa altura com o verde nas estruturas que construímos. Hoje, com a nova tecnologia disponível, é perfeitamente possível ter... Eu trouxe aqui dois modelos, enfim, à escala de uma casa supostamente contemporânea, de uma casa de campo. Portanto, onde é perfeitamente possível montar telhados planos ou inclinados que têm coberturas verdes. Essas coberturas verdes podem ser constituídas normalmente são constituídas por plantas de baixa manutenção. Olha, e estas duas que aqui estão nestes modelos são plantas relativamente comuns em Portugal. Os cédulos, que encontramos muitas vezes nas aldeias a revestir os muros. Sim. Os sempervivums, ou seião curto, que são plantas suculentas. São plantas que precisam de muito pouco substrato para viver e que vivem, portanto, numa relativa, numa pequena camada de terra. Posso e que são muito pouco repetir as perguntas que a tertúlia que aqui se juntou enquanto a Serenela estava a conduzir a emissão? Eu já estou preparado. Já? Já. E a Bexesa? Olha, Jorge. E a Bexesa não nos entra pela casa adentro? É uma pergunta muito interessante e, de facto, muitas pessoas assustam-se com este tipo de soluções. Foi o velhote que perguntou, o Carlos Oliva. Mas eu fiz o corredor inteiro a perguntar. O Sr. Carlos também fez essa pergunta? Também. Então vá, adiante. Respondemos ao velhote e ao Carlos Oliva. E ao Carlitos Gravinhos. A Bexesa é muito simples. Num espaço, numa cidade, hoje em dia já praticamente não existem espaços verdes em alguns locais e os bichos vão desaparecendo. Onde existem, eles são em tão pouca quantidade que, de facto, às vezes os bichos têm necessidade de entrar para as nossas casas. Mas repara, se tu tens num jardim, num telhado e eventualmente também na envolvente da casa, a probabilidade de eles virem para dentro de casa é muito pequena porque eles têm tudo o que precisam cá fora. Repara, tu tens um sistema, enfim, um ecossistema relativamente simples, onde a maior parte dos bichos encontram tudo aquilo que precisam. E eventualmente, por coincidência, um ou outro, inadvertidamente, podem entrar para casa, mas de facto não é lá que vão encontrar... Vai o bicho entrar? Não, foi inadvertidamente. Para cima. Foi inadvertidamente que eu fiz. Portanto, é mais provável que te entre o Birancosta, como é o bicho pela casa adentro, do que propriamente um bicho que te vá provocar algum tipo de estrago. Um abraço para ti. São mitos que vivem provavelmente nos nossos cérebros. Como é que isto se mantém? Olha, Jorge, isto pode-se manter de várias formas. Há vários tipos de coberturas, umas extensivas, que envolvem menos manutenção, outras mais intensivas. Dou-te um exemplo engraçado. No Canadá há um hotel muito famoso, o Fairmont Hotel, em Vancouver, que tem no topo do edifício um jardim com cerca de 200 metros quadrados, onde produzem, imagina só, hortícolas e ervas aromáticas que os cozinheiros do hotel utilizam na própria gestão do hotel. Poupam 25 a 30 mil dólares canadianos por ano com este tipo de cobertura. São plantas que fazem um revestimento relativamente rápido e, pelo facto de criarem tapete, elas próprias criam condições para que não se desenvolvam outras plantas maiores. A própria altura do substrato não permite desenvolver plantas maiores. Há sistemas de rega associados. E o mais importante de tudo, e é outro dos mitos, a questão das infiltrações. Toda a gente me pergunta, e isto com certeza que vai acumular muita água, muita umidade? É uma das coisas que mais me irrita, porque de facto... Mas pronto, já passou. Deixa estar. Pronto, explica só, não te irrites. Diz, Luís. Eu estava a precisar. Eu precisava de contacto, de carinho. Precisava de proximidade. Diz. Olha, enquanto num edifício normal a maior parte dos isolamentos estão expostos... devagar agora, para conseguirmos mostrar. No edifício normal, a maior parte dos isolamentos estão expostos a temperaturas muito elevadas e depois, durante a noite, vão para muito baixo. E, portanto, estas contrações, dilatações fazem com que as estruturas de isolamento eventualmente se danifiquem e estraguem a médio prazo.
Num edifício com uma cobertura destas, a temperatura ao nível destes isolamentos mantém-se muito estável. Portanto, isto faz com que os isolamentos se mantenham intactos durante muito mais tempo. Estás a ver esta membrana que é utilizada para fazer o isolamento do edifício, depois leva outra membrana e este tipo de material para acumular a água, que depois vai servir às raízes das plantas que estão aqui, entretanto, pousadas sobre uma fina camada de terra, que pode ir até aos 10, 15 centímetros, estás a ver? Pronto. Depois, o próprio sistema tem drenagens previstas. Tu vês aí desse lado da casinha, as quais podem ser utilizadas para aproveitar a água de rega. Agora, há aqui vantagens que a maior parte das pessoas não dimensiona. Uma das que eu mais gosto é o facto de que tu consegues poupar, eventualmente, ao longo dos anos, milhares de euros em energia. Porque isto pode fazer com que tu não tenhas que ter ar-condicionado dentro da casa. Como é uma camada de isolamento muito eficiente, nos dias mais quentes, inclusive, se tu puderes ligar o sistema de rega, como eu já vi, por exemplo, no Eden Project, foi um edifício com telhado verde mais bonito que eu já vi na minha vida. No verão, os técnicos ligam o sistema de rega e a temperatura do edifício baixa. Ao mesmo tempo, a própria temperatura no local onde existem estes edifícios, sabes que as cidades hoje em dia são muito quentes. Pelo facto de termos plantas que absorvem CO2, que é um gás de estufa, como toda a gente sabe, hoje em dia não se fala de outra coisa, e que ao mesmo tempo são regadas, portanto, estas condições geram temperaturas nas cidades mais baixas. Isto pode contribuir para que as temperaturas sejam mais baixas. Portanto, há uma eficiência energética, a temperatura dentro das casas é mais estável. Visível, quer por dentro, quer por Poupamos energia. Além disso, também a eficiência acústica é bastante maior. Isto é uma coisa extremamente importante. Muitas casas modernas que estão a ser construídas têm utilizado os telhados verdes como estratégias para aumentar a eficiência acústica. Portanto, não temos que ouvir os barulhos que vêm do Vamos lá saber exterior. mais